Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui em mais uma mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e dessa vez é a melhor mensagem do mundo, é a mãe de todas as mensagens, e essa mensagem é o que me possibilita pregar todas as outras, porque ela fez possível tudo o que você ouviu, quem você é e o que você está vivendo agora. Eu quero muito fica comigo até o final, você vai entender. E por favor, antes de começar, tem um botão aqui. Eu não sei fazer isso direito. Eu queria poder te convencer que esse é o melhor caminho, que é dar um joinha no vídeo. Mas eu sei que se você está com a gente, e se nós estamos de alguma maneira abençoando você, você vai ter prazer em fazer o que eu vou te pedir. Curte o vídeo, isso faz a mensagem ir mais longe. Não esquece de comentar e manda para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz: porque estando nós ainda sem força, Cristo ao seu tempo morreu por nós. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por todos nós. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Essa é a mensagem mais simples do mundo. Você consegue conceber que a mensagem mais linda é carregada de tanta simplicidade? Ou que a simplicidade existe tamanha beleza a ponto de nos não deixar esquecer? Porque essa mensagem, ela foi idealizada, construída há 2021 anos atrás. Que loucura isso! Só que essa mensagem, ela é tão exuberante, tão extraordinária, que mudou o mundo que nós conhecemos em antes e depois. Essa mensagem, ela é tão extraordinária que até quem não crer, que não acredita na divindade de Jesus, se apaixona pelo enredo da história. Que até quem tenta provar que ela não é real só consegue falar dela. Que até quem gasta tempo para provar que não existe, passou tempo lendo essa história, porque ela é inerente a nós, e nós só existimos por conta desta mensagem. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta é a famosa, inesquecível, apaixonante mensagem da cruz. A cruz de vergonha, a cruz que era nossa, a morte que era minha, a morte que era sua, o pecado que era meu, o pecado que era seu, o fim
que era nosso, meu, Jesus levou sobre si. E a gente vive agora e às vezes não paramos para analisar que somos possíveis, porque o impossível foi feito por Ele, o inacreditável foi feito. Porque dá para conceber alguém morrer por um homem injusto, agora jamais conceber que alguém entregaria a vida por gente que odiaria o nome dele. E agora, meu lindo, se você quiser, você pode até desligar a mensagem, você pode sair do vídeo, porque não dá para falar disso se não me encontrar no meio dessa mensagem. Porque você talvez não entende, mas você mesmo não entendendo, você é o alvo dessa história. E vou te falar que o ser humano demora a entender que nossa maldade, nossa natureza caída, só existe uma esperança: Jesus. E só existe a esperança porque Jesus se fez pecado por nós. E essa é a mensagem da cruz, e é a mensagem que nos irrita, porque ela nos confronta. Se alguma mensagem diz que você é bom, que você é maravilhoso, a cruz diz: não, você não é bom. Se alguém te diz você é suficiente, a cruz diz: não, você não é suficiente. A cruz nos traz a realidade de quem nós somos. Mas a cruz sozinha traz isso. A cruz em Jesus é diferente. A cruz é a nossa morte, mas com Jesus nela se tornou a nossa vida. A cruz era o nosso final, mas Jesus nela é o nosso começo. É a nossa chance, é a nossa esperança. E talvez você vai dizer: David, eu não entendo. E eu vou dizer da maneira mais simples de toda a minha vida, como se eu pegasse um bebê no colo para contar uma história, o meu filho. E assim eu vou fazer com você agora. Todos nós pecamos, e destituídos da glória de Deus nós fomos. E deixa eu te dizer, isso é a Bíblia completa. Isso é a mensagem inteira, em um só capítulo. Isso é a mensagem inteira. Nós pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos, e nesse momento não havia mais esperança para nós. E essa é a nossa história. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E você vai dizer: David, eu não entendo. Por que morrer pelos meus pecados? Porque até então um homem tinha que sacrificar animais. Isso você vai entender no Velho Testamento. Mas o que me interessa agora é fazer você entender a mensagem da cruz. Isso. Pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos. Agora vem um texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora eu começo a entender que aqui foi construído um plano de salvação. Exatamente. Cristo veio não para fazer show em Jerusalém. Cristo não veio para ser famoso na Judéia. Cristo veio para salvar o homem de si mesmo e da morte eterna. E por isso foi para a cruz. E por isso chamamos ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário, porque nos leva para uma experiência
rica de ser amado como nunca alguém poderia nos amar, de ser enxergado como nunca alguém poderia nos enxergar. E por isso que se passaram 2021 anos e ainda nós estamos dizendo: Jesus, nome sobre todo o nome, Jesus, 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 no seu nome há poder, nome sobre todo nome, name above all name, porque nele encontramos a esperança. E aí eu preciso continuar a história, a mensagem da cruz. Jesus foi para a cruz, se fez pecado por mim e por você. E a Bíblia diz que por momentos o céu se fechou e houve uma escuridão sobre a terra. E naquele momento Jesus se fez pecado por nós. Só que mensagem é essa? Que o dono dela termina numa cruz no final e morre. Pois é. É que a mensagem da cruz não termina com Jesus pregado em uma madeira, em um madeiro. Não, 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 não. A mensagem da cruz, ela termina no terceiro dia. Termina no terceiro dia para começar a minha história. Eu vou te dizer uma coisa: toda a história de amor que o homem escreveu, inventou, a morte no final destruiu. Se você ler romances como, por exemplo, Tristão e Isolda, que amor lindo, a morte destruiu. Se você ler Romeu e Julieta, Shakespeare, no final a morte destruiu. Se você ver Jack e Rose, o Titanic, o Jack cabia na porta, cabia. Tem 6 formas para o Jack caber na porta, mas a Rose não viu. A Rose Dawson. A morte destruiu. Mas tem uma história de amor que é o amor mais extraordinário, a mensagem mais linda do mundo, que a morte pensou que venceu. Em um dia a morte venceu, no segundo dia a morte pensou que tinha vencido, mas no final do terceiro dia a vida, o amor venceu para sempre. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Sabe, nós demoramos muito para entender que a história de amor mais incrível do mundo, o alvo do amor, somos eu e você, amados pelo Pai, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o nosso amor para conosco, entregando o seu único filho na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. E essa é a mensagem mais linda do mundo. Mas sabe, essa mensagem, ela provoca 3 coisas. E se eu não contar até o final, eu seria extremamente imprudente. Porque a primeira crise que essa mensagem nos provoca
é saber que nós não somos quem pensávamos que na verdade éramos: bons. Nós não somos bons. Na verdade, nós somos maus. E por isso precisamos de Jesus. A segunda coisa que isso nos provoca é arrependermos do nosso caminho, dos nossos maus caminhos. E aí Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus diz tome a sua cruz, Ele está dizendo: morra para quem você era antes de me conhecer. Morra para quem você era antes de saber quem eu sou, para a sua velha natureza que estava morta e caída. Reconhecer, arrepender, reconciliar, e agora tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas sabe, existe um problema na mensagem, e o problema na mensagem é a gente, porque nós não queremos morrer, nós queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a nossa história, e a gente ousa pensar que dá para viver o Evangelho 10%. O Evangelho não é uma palavra bonita do YouTube. O Evangelho é um estilo de vida completa que muda a natureza do ser humano. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Tenha certeza que você vai viver o melhor e mais desafiador trajeto da sua história, porque morrer não é fácil. Deixar para trás não é fácil. Mas a mudança que Jesus provoca não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Em Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É possível viver a mensagem da cruz na sua totalidade, mas para isso você precisa reconhecer quem você é, reconhecer quem Jesus é, se arrepender dos seus maus caminhos e se entregar de maneira completa para Jesus. E a mensagem mais linda do mundo termina com a decisão mais importante da sua história. E talvez você não viu, mas durante 2 anos a cruz sempre esteve na minha mensagem. Talvez você não percebeu, mas você se arrependeu de tanta coisa, já mudou tanto, mas está na hora de viver algo completo em Jesus. E eu vou te fazer o convite mais importante de toda a palavra: negar a si mesmo e seguir a Jesus. A cruz nos envergonha porque mostra quem somos, mas Jesus tira essa vergonha e coloca em nós a confiança, porque somos agora chamados filhos de Deus. Éramos órfãos, agora fomos adotados. Somos filhos do Senhor Jesus, e uma decisão muda tudo. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, faça uma oração junto comigo. Fale com a sua boca, confesse com os seus lábios, e que o seu caráter seja suficiente para suportar as decisões que precisarão para os próximos dias. Alguém diz: terei que mudar? Sim, porque é impossível se chocar com um Criador e continuar sendo a mesma pessoa.
Senhor Jesus. Aleluia. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não sou nada sem a tua presença. Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Se você que está me assistindo agora, que talvez recebeu essa mensagem de alguém, que algum amigo que se importa muito com você te mandou, ou o acaso da vida fez chegar até você, e a sua decisão foi sim, se prepare para viver os melhores anos, dias, meses, etapas da sua história. Será desafiador, mas vai valer a pena. Será difícil talvez, mas vai valer a pena, porque o que vivemos agora não se compara à eternidade que espera por nós. E se você puder, e se você tomou essa decisão, escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade, e diga a decisão que você tomou. E em nome de Jesus, começa hoje a melhor fase que se perdurará, essa é a palavra, para sempre. Amém.